paz, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Gostaria de mais uma vez trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês aqui no canal Palavra Viva. Já convido a todos a se inscreverem no canal, a curtirem essa mensagem e a compartilhar se essa mensagem ela trouxe reflexão da parte de Deus para você. Eu gostaria de ler com vocês em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 2 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, eu estava sentindo no coração já em trazer essa mensagem há alguns dias para vocês, relacionado ao envolvimento de Paulo ao escrever essa segunda epístola aos crentes de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, para termos de conhecimento, ela ficava na região da Macedônia, na Grécia. E Paulo, segundo alguns escritos e alguns historiadores, ele fundou esta igreja na Grécia, na Macedônia, aos crentes de Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária. Paulo escreveu a sua primeira epístola. Porém, houve algumas desinformações que começaram a ser publicadas entre os crentes de Tessalônica. A epístola de Tessalônica foi escrita a partir do tempo em que Paulo estava em Corinto, no século de 52 ou no ano de 52 depois de Cristo a 53 depois de Cristo. Então Paulo escreve essa segunda epístola falando a respeito da segunda vinda de Cristo, do dia do Senhor, porque estava havendo pessoas estavam disseminando alguns escritos dentro da região de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, que estavam trazendo confusão para os crentes tessalonicenses. Paulo escreve no capítulo de número 5 e versículo 1 de 1 Tessalonicense sobre a vinda do Senhor como um ladrão à noite. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escrevas. Ou seja, Paulo já havia dito isso para eles. Porque vós mesmos sabeis muito bem, ou seja, porque ele ensinou muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Bom, aqui Paulo está falando já do dia do Senhor, dos dias da última semana de Daniel. Mas focando aqui no motivo pelo qual Paulo ele escreve essa segunda epístola, veja bem que os crentes em Tessalônica, eles estavam passando uma grande dificuldade por causa da acirrada e constante perseguição que estava havendo contra eles. Por causa disso, eles acreditavam em algumas epístolas e escritos que Paulo não havia escrito para eles, que eles haviam perdido a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. E dois eventos os quais acontecem no mesmo dia. Eles não estão separados uns dos outros. Eles acontecem no mesmo dia. A segunda vinda de Jesus e a reunião com Ele, que é o arrebatamento. E será visível para todos. Veja bem o que aconteceu nos dias das perseguições. Paulo, ele diz assim no capítulo 1 e no versículo 3 de 2 Tessalonicenses: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, a igreja de Tessalônica, ela tinha as características essenciais para os escolhidos e para os eleitos de Deus, porque eles tinham uma fé crescente, porque eles tinham um amor um para com o outro, de maneira que nós mesmos,
nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Ou seja, Paulo, aonde ele passava, ele dava testemunho dos crentes de Tessalônica, porque eles tinham um testemunho fiel a Deus. Nas igrejas que eu tenho passado, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então eles estavam sendo perseguidos, eles estavam suportando as aflições do tempo presente. Romanos, no capítulo 8 e 18, epístola a qual Paulo também escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, as aflições deste tempo presente, elas são pequenas, elas são diminutivas perto daquilo que Deus tem para revelar mediante a glória que há de se revelar em Cristo, quando Ele vier nos céus e descerá. E o céu se abrirá e Ele se mostrará visível em glória, montado em um cavalo branco com vestes salpicadas de sangue, como está escrito em Apocalipse 19. Jesus virá visivelmente, como diz em Apocalipse 1 e 7, que todo olho o verá. Então os crentes em Tessalônica estavam passando perseguição, estavam passando sim aflição. Veja bem que no versículo 6 do capítulo 1, diz assim, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos. A prova de que eles estavam no caminho certo eram as perseguições, eram as aflições que eles estavam passando. Lógico que Deus não quer que ninguém venha passar dificuldade, aflição, mas isto vai acontecer neste mundo que odeia o Evangelho, neste mundo que se opõe ao Evangelho, porque o espírito do erro, ele já opera. E o espírito do engano, do erro, ele cega as pessoas, ele cega os governantes, ele cega as nações, ele cega os povos e faz com que se voltem contra Cristo, porque a Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e apertado e estreito é o caminho que conduz à eternidade, ao céu. Jesus disse isso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é muito mais fácil viver uma vida desordenada, uma vida descompromissada, da maneira como o espírito do erro coordena, do que viver uma vida santa, separada para Deus, ungida para Deus, na graça, na autoridade, na virtude e na visão do Espírito de Deus. As pessoas, infelizmente, elas estão andando no caminho que leva à perdição. A maioria delas. Não são todas, existem sim as pessoas que são fiéis a Deus, como os crentes de Tessalônica. E por causa da fidelidade, da fé em Cristo, o mundo odeia aqueles que servem a Cristo. Odiava os cristãos de Tessalônica. Veja bem que a prova que Deus derramará o juízo dele sobre aqueles que não estão de acordo, desobedecem a sua palavra. Olha o que diz aqui o versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, nós somos atribulados pelo mundo, porque o mundo nos persegue, porque as pessoas sem o temor e o Espírito de Deus perseguem os cristãos. E esta perseguição há de se intensificar nesse tempo do fim. Nós vamos ver mais à frente. Veja bem que Deus vai dar paga, Deus vai pagar com justo juízo. Vai trazer tribulação sobre essas pessoas, sobre este mundo, sobre as nações que não creiram nele. E paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, aos crentes de Tessalônica, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Jesus vai se manifestar na sua segunda vinda desde o céu, visível. Ou seja, mas primeiro vem a tribulação. Primeiro vai vir a perseguição. Com labareda, olha bem, e versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, descanso eterno com Cristo. Porque Paulo, aqui ainda estava vivo, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Jesus vem e já vem com os anjos do céu, para destruir com o sopro da sua boca espada afiada, mais afiada
que do esgume a palavra que vem da sua boca e vai destruir os seus inimigos, os exércitos de Satanás. Ele vai dissipar com o sopro da sua boca, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, o falso profeta que é encabeçado pelo anticristo e Satanás. Serão lançados no inferno e o inferno dentro do lago de fogo e enxofre, os quais não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem claro isso, irmãos, que os crentes irão passar perseguição como os crentes de Tessalônica, e eles passaram. Mas Deus dará justo juízo aos que não creram no evangelho, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a igreja, e para se fazer admirável naquele dia. Que dia? No dia do arrebatamento da igreja, no dia da sua segunda vinda, do arrebatamento da igreja. Capítulo 8, 11 e versículo 15, 8 e versículo 15 de Apocalipse. Capítulo 8, versículo 15, se não me falha a memória. Então veja bem, que Paulo então ele escreve no capítulo 2, aonde nós lemos, ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Paulo estava rogando, nós estamos orando pela segunda vinda de Jesus e pela nossa reunião com Ele, pelo arrebatamento. Ou seja, são dois atos que estão juntos e que vão acontecer no mesmo dia. A vinda do Senhor, segunda vinda, e nossa reunião com Ele. E toda a igreja estará reunida. Mas isso vai acontecer no final da última semana profetizada por Daniel, a 70ª semana, as 70 semanas. E no final da grande tribulação, que está inserida no capítulo de número 6 de Apocalipse. Quando o primeiro cavaleiro branco ele vem, depois vem o cavalo preto, vem o cavalo vermelho, que simboliza a espada. Depois vem o cavalo preto, que simboliza a fome. E depois vem o cavalo verde, que é traduzido no grego com cor verde, que traz a morte sentada sobre ele, que é o anticristo, e traz sobre ele os exércitos da terra, os exércitos da morte, que vêm para dizimar os moradores da terra. Mas Jesus vem para destruir ele, no capítulo de número 19 de Apocalipse. Veja bem que ele diz assim: e vocês não podem se mover do conhecimento facilmente daquilo que eu havia já dito para vocês. A mesma coisa que Paulo disse no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Disse: vocês bem sabem, porque eu vos ensinei. E agora alguém estava assinando como se fosse Paulo, porque ele diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, ou seja, como se eu tivesse escrito para vocês. Eu não escrevi nada disto, de que Cristo já veio, ou que virá antes da tribulação, porque ele dá dois grandes sinais aqui, sobre o momento de apostasia e das perseguições que virão antes da vinda de Jesus. Olha o que ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, se Paulo estava dizendo de maneira alguma ninguém vos engane, é porque alguém estava tentando enganar eles. Alguém estava confuso, algum apóstolo, algum evangelista, alguém se confundiu ali pelo espírito do erro e estava dizendo: olha, vocês já perderam a segunda vinda dele e agora vocês vão padecer. Não, em todo o tempo a igreja foi perseguida, os profetas foram perseguidos. E infelizmente, nós não queremos, mas muitos de nós padecerão perseguição. Muitos de nós serão martirizados daqueles que ficarem dentro das cidades, porque terão que fugir do olho do dragão, do olho da serpente, como está escrito em Apocalipse. Quando o dragão parou diante da mulher, mas Deus levou ela para o deserto. E deserto aqui não é simplesmente literalmente deserto, mas lugares desertos, lugares aonde o olho da serpente não alcance. Ou seja, as cidades estarão sendo vigiadas. As cidades terão câmeras como tem esse celular que me filma aqui. Então você não poderá estar dentro das cidades. Vocês terão que estar em lugares desertos, distantes, longe das câmeras das cidades. E Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane.
porque não será assim, não vai ser assim, não vai ser secretamente. Porque sem que antes venha a apostasia. A apostasia demonstra que os falsos cristãos, eles abandonarão a fé. E Paulo ainda disse, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se manifestou o filho da perdição, a igreja arrebatada. Não, de forma alguma, irmãos. Olha o que diz o versículo seguinte, não é isso que Paulo está dizendo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, aqueles que professam a fé em Deus serão perseguidos. Aqueles que mesmo que não professam a fé em Deus, mas que têm um credo, que acreditam em outro Deus, também serão perseguidos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, qualquer tipo de credo de adoração será perseguido. Que demonstra adoração que não seja no anticristo, porque aqui diz assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, ou seja, ele vai querer ser Deus. O anticristo vai querer ser Deus e vai querer a adoração para ele. E tudo aquilo que é sinal de adoração que não é dele, ele vai destruir, ele vai perseguir. E a perseguição virá antes da vinda do Senhor Jesus. As pessoas confundem as coisas com o pré-tribulacionismo. Infelizmente, o pré-tribulacionismo, ele causa confusão na mente das pessoas. E por que nós estamos aqui falando contra o pré-tribulacionismo? Porque, infelizmente, muitas pessoas, quando forem inseridas no período da última semana de Daniel, na 70ª semana, não estarão preparadas para isso. Irmão, o importante é a gente crer em Jesus, depois a gente vai ser salvo. Mas imagine as pessoas que não estiverem preparadas. Elas não vão suportar o peso da perseguição e não vão saber o que fazer. Os crentes de Tessalônica, no capítulo 5 de 1 Tessalonicense, Paulo fala da expressão como um ladrão da noite, Jesus vai vir. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Mas veja bem que quando o apóstolo João ele escreve o capítulo 16 e o versículo de número 14, ele também fala da expressão da noite, mas é preciso ler a partir do versículo 12 do capítulo 16 de Apocalipse, para você entender que Jesus vem depois da tribulação. Olha bem, capítulo 16 de Apocalipse. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, porque o anticristo ele vai vir do Oriente, ao norte de Israel, que está a Turquia, que está a Síria e outros povos ali. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos, imundos semelhante a rãs. Veja bem se não é como as pragas que vieram sobre o Egito. E a igreja estará na terra. O povo de Israel estava no Egito, quando Deus mandou as pragas. Só que Deus protegeu o seu povo lá. Da mesma forma, Deus enviará as suas pragas, o seu juízo sobre a terra. A igreja estará aqui, mas Deus, assim como protegeu Israel, protegerá a sua igreja. Porque são os espíritos de demônios que fazem prodígios, versículo 14, do capítulo 16 de Apocalipse, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, ou seja, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, aquele que vigia, aquele que está em alerta, aquele que está atento, aquele que guarda a palavra e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E no versículo 15 diz, eis que venho como ladrão. Ele vem como ladrão, mas como ladrão não significa que ninguém o verá. Não, eu creio que ele vem como ladrão. Tem outras expressões que nós vamos fazer em outro vídeo, como já disse, falando sobre a expressão como ladrão. E nenhuma delas apoia a questão do pré-tribulacionismo ou que Jesus vem secretamente. Mas Jesus vem como ladrão, mas ele vem depois da tribulação, depois do derramamento do 6º anjo que derramou a sua taça.
É depois da tribulação, irmãos. Aqui está falando em Apocalipse. Então nós haveremos de passar a perseguições como passou os crentes de Tessalônica. Era isso que Paulo está dizendo para eles, ninguém vos engane. E o pré-tribulacionismo, infelizmente, ele prega um engano, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz que nós haveremos de enfrentar a grande apostasia, o abandono da fé dos falsos cristãos e a perseguição através da última semana. Na metade da última semana, o anticristo ele vai perseguir e matar as testemunhas de Cristo, que está escrito no Apocalipse 11. Então, irmãos, esta é a reflexão que eu gostaria de vos trazer. Eu sempre procuro resumir o tempo, os vídeos, mas a palavra de Deus ela nos instiga e nos impele a explicar de forma correta a palavra para que nós possamos entender. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.